Olá pessoal, então, aula de hoje, nós vamos continuar então o estudo sobre as bases, tá? E o que a gente vai fazer hoje é considerar o conceito de ortogonalidade, tá? Esse conceito será importante porque existem algumas bases chamadas bases ortogonais e também as ortonormais, que são bases que simplificam nossa vida, tá? Quando a gente vai trabalhar com os vetores. Então a gente vai, a fim de trabalhar com essas bases, então a gente a gente vai introduzir esse conceito, ok? Então a ideia é pegar dois vetores, U e V, determinar se eles são ortogonais ou não, tá? Quando eles forem ortogonais a gente indica sim, tá? Com o símbolo um T de cabeça para baixo, ó, igual está aqui na definição. E quando eles não forem ortogonais a gente corta esse símbolo, tá? Então vamos lá. Para começar, quando eu tenho dois vetores não nulos, quando a gente vai dizer que eles são ortogonais? Você vai olhar um representante de cada um desses dois vetores e olhar se esses segmentos são ortogonais ou não, tá? Ou seja, você vai olhar se eles formam um ângulo reto. Então você vai olhar se o então, você vai ter o AB e o C aqui, tá? Então o vetor U é um AB e o vai ser um vetor AB e o V vai ser um vetor CD, tá? Você vai olhar o ângulo se eles formam um ângulo reto. Então se você formar o triângulo, pegar um representante de C, de V, tá? De tal modo que a extremidade de U coincida com a origem do vetor V, você vai ver que eles vão formar um ângulo reto, tá? Então você consegue fechar um triângulo retângulo aqui, tá? Isso para o caso em que os dois vetores são diferentes do vetor nulo, tá? Então no caso, esse é então a definição aqui no item A. No item B, vamos considerar o caso em que o vetor é nulo. Então por definição, o vetor nulo é ortogonal a qualquer vetor, tá? Ou seja, se eu pegar o vetor nulo, ele é ortogonal a qualquer vetor V, tá? Em particular, o vetor nulo é ortogonal ao vetor nulo e assim por diante, tá? Pode pôr assim, o vetor U é ortogonal ao vetor nulo. Tanto faz o lado você põe o vetor nulo, tá? Ele é sempre ortogonal a qualquer outro vetor, tá? Então, o vetor nulo é ortogonal a qualquer vetor. E se eu tenho dois vetores não nulos, para você ver se eles são ortogonais ou não, o que a gente faz é analisar o ângulo dos representantes, tá? Se eles forem ortogonais ou não. Então, essa proposição aqui é a mais importante desse primeiro vídeo, né? Então, nesse primeiro vídeo, então, só vou fazer essa definição e demonstrar essa proposição. Bom, o que ela faz é nos dar a caracterização para quando dois vetores U e V são ortogonais, tá? Basta analisar se as suas normas satisfazem essa relação aqui, tá? Então vamos lá, ó. U e V são dois vetores quaisquer. Então, eu vou dividir a demonstração em três casos. O primeiro caso é se o vetor U é igual ao vetor nulo, tá? Ah, tá. Então vamos lá. Como esse aqui tem um 6 somente C, então é equivalência. Então, se vocês lembrarem lá das aulas de fundamentos, a gente tem que provar nos dois sentidos, né? São duas implicações que a gente tem que mostrar que são verdadeiras. Então, primeiro vamos supor que U ortogonal a V, essa era a minha hipótese, e minha tese equivale a essa igualdade aqui. Tá? Vamos provar isso aqui então. Olha só, como U é vetor nulo, temos que, então vamos lá, vamos analisar aquela relação lá. Norma de U mais V quadrado, então
fazer essa conta aqui primeiro, lado esquerdo. Isso é norma do vetor nulo mais v quadrado. Vetor nulo mais v, então, porque o u é o vetor nulo, tá? Então só troquei aqui. Vetor nulo mais v é o vetor v. Então vai sobrar norma de v ao quadrado. Agora vamos fazer do lado direito. Esse lado aqui, ó. Então vai ficar norma de u quadrado mais norma de v ao quadrado. Isso vai ficar norma do vetor nulo ao quadrado mais a norma de v ao quadrado. A norma do vetor nulo é zero. Então vai ficar 0 ao quadrado mais norma de v ao quadrado. Ou seja, norma de v ao quadrado. Então, como vale a igualdade, vale a igualdade aqui, ó. Quer dizer que isso aqui é igual a isso. Assim, norma de u mais v ao quadrado é igual a norma de u quadrado mais a norma de v ao quadrado. Bom, primeira implicação nós fizemos, falta fazer a segunda, né? A segunda implicação, então, a hipótese é que vale essa relação e a tese é que u e v são ortogonais. Então, a hipótese aqui é que norma de u mais v quadrado é igual a norma de u quadrado mais a norma de v quadrado. E a tese é que u e v são ortogonais, tá? Isso aqui é imediato, tá? Segue da definição aqui no item B. Então, como u é igual ao vetor nulo e por definição o vetor nulo é ortogonal a v, segue que o vetor u é ortogonal ao vetor v, tá? Então provamos o que eu queria, né? Que o ortogonal a v. Bom, tudo isso aí foi só o primeiro caso em que eu estou supondo que o vetor u é igual ao vetor nulo. O caso 2, o segundo caso, aqui a gente supõe que o v é o vetor nulo, tá? Esse caso aqui é análogo ao primeiro caso, tá? Basta refazer tudo que eu fiz aqui, ó, trocando o fato de u ser vetor nulo por v ser igual ao vetor nulo. Então, isso aqui eu não vou fazer de novo, porque é basicamente a mesma coisa, tá? Então, isso aqui é análogo ao primeiro caso. Então, o terceiro caso, que é o mais interessante para a gente, então é o caso em que ambos são diferentes do vetor nulo. Tá? Como ambos são diferentes do vetor nulo, eu vou pegar um representante para cada, tá? Mas vou pegar um representante de cada de tal modo que a extremidade de u coincida com a origem de b. Então, suponhamos que u é um vetor que admite um representante que eu vou denotar por AB, e v é um vetor que admite BC com representante, tá? Então vamos lá, a primeira implicação que nós temos que provar é... Então a gente vai supor primeiro que u e v são ortogonais. E eu tenho que mostrar que vale a relação, né? Norma de u mais v ao quadrado é igual a norma de u ao quadrado mais a norma de v ao quadrado. Então acontece, ó,
como U é ortogonal a V, temos que ABC é um triângulo retângulo com ângulo reto no vértice B. Deixa eu colocar uma figura aqui para vocês olharem. Só um minuto. Bom, então acontece, ó. AB, então tá aqui, ó. AB é o vetor U e BC eu chamei de vetor V, né? Então, como os vetores U e V são ortogonais, os segmentos AB e BC são ortogonais. Então, quando eu fechar o triângulo ABC, isso vai ser um triângulo reto. E o com ângulo reto no vértice B. Acontece, o que a gente vai fazer aqui é aplicar o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Basicamente, ele diz assim, ó. Se eu tenho um triângulo retângulo, cujos lados têm medidas, sei lá, podemos notar x, y, z, isso implica que o x quadrado é o y quadrado mais z quadrado, tá? Aqui aparece que o x quadrado é igual à soma dos outros quadrados porque ele é a medida da hipotenusa, tá? Então é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Isso é o triângulo, é o teorema de Pitágoras, né? Então se eu aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo, então pelo teorema de Pitágoras, então vai ficar a medida do segmento AC ao quadrado é igual à medida do segmento AB ao quadrado mais a medida do segmento BC ao quadrado. Mas isso aqui é equivalente. Então, AC é o quê? O segmento AC é um representante do vetor UV. Mas, então, medida de OAC é norma de U mais V. Como está o quadrado, aparece o quadrado aqui. E análogo para os outros, tá? Isso aqui é a norma de... AB é o vetor U e o BC é o vetor V. Dá para ver no desenho ali, né? Então cheguei onde eu queria, tá? Provamos que vale a relação. Agora a recíproca é um pouquinho mais complicado justificar, porque aquilo ali é um porque o ABC vai ser um triângulo, tá? Tá, vamos lá. Ó, agora a gente ainda está no caso em que U e V são ambos não nulos, tá? Mas nesse caso a minha hipótese é que a norma de U mais V ao quadrado é igual à norma de U quadrado mais norma de V ao quadrado. E a tese que eu preciso mostrar é que U e V são ortogonais, tá? A primeira coisa a fazer, eu vou até escrever de preto aqui. A gente vai usar o exercício
3/15 do livro, tá? Esse exercício eu não sei se eu resolvi em alguma aula passada aí para vocês, tá? Mas eu sei que eu não coloquei na lista de exercício, mas eu vou explicar aqui o que ele diz, tá? Do exercício do livro, temos que... Então, o que esse exercício fala? Era para provar, né? Que se U e V são vetores não nulos e paralelos, então aquela relação que a gente está usando não é verdadeira. Tá? Então ele fala assim, ó. Se U é diferente do vetor nulo, V é diferente do vetor nulo, e U é paralelo a V, então a norma de U mais V ao quadrado é diferente da norma de U ao quadrado mais a norma de V ao quadrado, tá? Aí, aqui a gente vai usar um negócio que é conhecido lá em fundamentos como a contrapositiva desse resultado aqui. Qual é a ideia? Lá em fundamentos, a ideia é que assim, uma proposição da forma P condiciona Q é equivalente a uma proposição não P condiciona não P, tá? Então a gente vai trocar a ordem do condicional e negar ambos, tá? Então, ó, o que era hipótese vira tese e tem que negar. Então, negar que essa que vale a diferença é afirmar que vale a igualdade. Então, que se vale a igualdade, então um desses casos não ocorre. Então, ou o U é igual ao vetor nulo, ou o V é igual ao vetor nulo, ou o U e o V não são paralelos, tá? Então, ó, a nossa hipótese aqui vale a igualdade, tá? Então a gente está nesse exercício aqui, ó, vale a igualdade. Então o que a gente pode garantir? Que vale um dos três, pelo menos um dos três tem que ocorrer. A gente está no terceiro caso, e no terceiro caso, ó, o U não é o vetor nulo e o V também não é o vetor nulo. Então esse aqui não ocorre e esse aqui não ocorre. Então obrigatoriamente esse aqui tem que ocorrer, tá? Então como? No nosso caso, vou pôr assim. A norma de U mais V ao quadrado é igual a norma de U mais norma de V ao quadrado com U diferente do vetor nulo e V diferente do vetor nulo, obtemos que os vetores U e V não são paralelos, tá? Então, se U e V não são paralelos, então eu tenho o vetor U e tenho o vetor V. Então não pode ser assim, tá? Esse caso não pode ocorrer e também não pode ocorrer do U e ser esse vetor daqui para lá e o V ser o vetor daqui para cá, né? Não pode acontecer os dois serem paralelos, tá? Então, obrigatoriamente, quando você pega lá os representantes, ABC vai ser um triângulo.
Mais do que isso, ele vai ser retângulo. Então, por causa disso, é um triângulo. E, além disso, terá um ângulo reto no vértice B. Tá? Isso aqui pela recíproca do teorema de Pitágoras. Tá? O que acontece? Ó, esse AC é o vetor U mais V, AB é o vetor U e BC é o vetor V, né? Bom, o que é a recíproca do teorema de Pitágoras? Então é recíproca, né? Basicamente a recíproca fala assim, ó, se eu tenho um triângulo de lado x, y, z. A princípio eu não sei se esse triângulo é retângulo ou não. De tal modo que um lado, quando você pega as medidas dos três lados, satisfaz uma relação dessa, isso implica que o triângulo é retângulo, com a hipotenusa medindo x, tá? Então, isso aqui é a recíproca do teorema de Pitágoras, tá? Então acontece, ó. Então, a gente tem um triângulo ABC, de tal modo que esse lado ao quadrado, a medida dele ao quadrado é igual a medida desse lado ao quadrado mais a medida desse lado ao quadrado. Tá? Então, pela recíproca do teorema de Pitágoras, que é esse vermelho aqui, eu posso concluir que o vértice B, no vértice B está o ângulo reto. Tá? Mas se no B está o ângulo reto, quer dizer então que os vetores U e V são ortogonais. Ok? Que era o que eu precisava mostrar. Bom, então voltando para a aula de hoje, para esse vídeo, né, na verdade, eu vou fazer mais alguns vídeos para essa aula. Então, a gente definiu o que são vetores ortogonais. Então, lembrando que se os dois vetores que eu estou comparando são não nulos, dizer que eles são ortogonais quer dizer que cada um eles admitem representantes que são ortogonais, ou seja, vão formar ângulo reto. E no caso em que pelo menos um deles é nulo, então ele vai ser ortogonal a qualquer outro vetor. Tá? E essa proposição, a importância dela é que ela nos dá uma ferramenta para garantir quando dois vetores são ortogonais. Basta fazer essa conta aqui. Ó. Se vale a igualdade, os vetores são ortogonais. Se não vale a igualdade, os vetores não são ortogonais. Ok? Bom, então até o próximo vídeo.